Matias Rojas, confirmado. É o primeiro reforço do Corinthians e o Cuéllar está muito próximo de se tornar o segundo reforço do timão. Bruno Mendes e Murilo praticamente fora do Corinthians. Você vai entender tudo agora no canal do Corintianeiro, logo após a vinheta. Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas. Mais um vídeo não, hoje temos um caminhão de notícias atualizadas referente ao mercado da bola. Por isso eu peço para vocês ficarem até o final desse vídeo, porque temos confirmação de contratação e jogadores importantes que pode estar saindo sim do timão. Então, sem mais delongas, vamos iniciar o vídeo de hoje. Mas eu gostaria de pedir humildemente para você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, porque aqui trazemos notícias do Corinthians todos os dias. Pessoal, caramba, que tá tão frio, cara. Como é que tá na cidade de vocês aí? Tá frio também? Nossa, aqui tá um gelo. Pessoal, mercado da bola. Já vamos iniciar aí falando do Matias Rojas, que é o novo jogador do Corinthians, sim. O Corinthians não confirmou a contratação do jogador, mas o Corinthians já acertou com o jogador. Matias Rojas é jogador do Corinthians. Temos grandes jornalistas conceituados no cenário esportivo brasileiro que também já cravaram a informação, como o Marco Belo da Rádio Transamérica, Samir Carvalho do Café do Setorista. Falta só o anúncio do Corinthians. A gente nem tem mais muitos assuntos aqui para trazer referente ao Matias Rojas, porque ele já acertou com o timão, agora a gente só aguarda o Corinthians mesmo anunciar de forma oficial. Os números dos jogadores estão aí, que o jogador ganharia 700 mil reais salariais, diluídos em as luvas, que é o prêmio para o jogador vir jogar, seriam 11 milhões de reais diluído em 4 anos, que é o tempo de contrato que ele se firmou com o Corinthians. Ele ganharia em torno aí de 1.100.000 por mês. Muitos falam 1 milhão, uns falam 1.100.000, mas a faixa etária é isso aí, é de 1 milhão a 1.100.000, com as luvas diluídas já no salário do atleta. Pessoal, é muito dinheiro, é muito dinheiro. O Corinthians analisou bem a fundo, o Corinthians analisou os números do jogador, é muita grana, então o jogador vem como esperança. O jogador vem para ser protagonista. É um jogador que está voando baixo. Lá no Racing, nos últimos 14 jogos, ele fez 7 gols, deu 2 assistências. No momento ele está machucado, mas calma. Não é uma contusão grave, tá uma contusão muito simples de tratar. Não é um desconforto, aliás. Mas é um jogador que vem atuando muito bem. É um jogador que vem demonstrando grande qualidade técnica nas partidas do Racing, e é um jogador que teve proposta do futebol do sul da América inteiro e alguns clubes do Brasil, sendo Botafogo um deles, Atlético Mineiro um deles, teve uma especulação do Flamengo. Então é um jogador bem requisitado no mercado da bola. E o jogador bate com as duas pernas, o jogador bate falta, o jogador bate escanteio, o arremate do atleta fora da área, que é a sua melhor característica, que é o remate fora da área, assim como o Renato Augusto, que dá aquela chapada. Então é um jogador que vai vir para ser titular absoluto, o investimento é para esse. É um jogador que vai vir, que vai nos ajudar muito. Dá para encaixar o Renato Augusto e o Matias jogando. Vai ficar um meio campo ofensivo muito forte. Vamos ficar com grande produtividade de armação de jogadas, que é o que nos faltou por muito tempo, Porque o Renato Augusto sempre vem machucando. Então é um jogador que vai vir a calhar no Corinthians, tá, pessoal? Então ele vai vir de graça. De graça não existe vínculos contratuais, Ele veio só com a base salarial, o prêmio da luva e os anos de contrato, que serão 4 anos. Mas comentem aí, pessoal, o que vocês acharam do primeiro reforço do Corinthians? Eu achei que foi ótimo, eu achei que foi o que tinha de melhor no mercado. Mas comentem aí que eu quero saber a sua opinião. Ainda sobre o mercado da bola, Cuéllar, volante
do Al Hilal, que jogou no Flamengo aqui no Brasil, jogou muito bem. Vou trazer informações atualizadas para vocês, tá, fiel? Atualizações que o Cuéllar já acertou com o Corinthians. O Cuéllar já acertou base salarial, já acertou tempo de contrato. Pelo Cuéllar, ele já é jogador do Corinthians. Agora falta a negociação do Corinthians com o Al Hilal. Por quê? Porque ele ainda tem contrato de 1 ano. Tá vendo, pessoal? Aqui a gente traz a notícia detalhada para você. Por isso é importante. Deixa seu like aí, não deixe de nos ajudar. Até para nos incentivar a continuar trazendo vídeo todos os dias, fiel. Então o Cuéllar já está certo com o Corinthians. Acertou base salarial, tá? Tô transferindo bem a mensagem, vocês estão captando? Base salarial acertada, tempo de contrato acertado. Por ele, julho, ele já joga no Corinthians. Porém, falta o Timão negociar com o Al Hilal. Ah, corintianeiro, é difícil essa negociação? Não, porque ele tem só mais 1 ano de contrato. Se o Al Hilal aceitar, porque o Corinthians vai chegar no Al Hilal e falar, ó, entre nós o jogador já está tudo certo, vamos negociar o atleta? Porque ele não está sendo utilizado 100% das partidas. Tem partida que ele é banco, tem partida que ele joga. Então, como só falta 1 ano de contrato, e se o Al Hilal não negociar, ano que vem, na metade do ano que vem, pode sair de graça. Então, se tem proposta para o jogador agora, compensa para o Al Hilal negociar, até porque o Al Hilal já está saindo da Transferban e já vai poder realizar grandes contratações. Pessoal, o Al Hilal é um time milionário. Então, na hora que liberar o Transferban, eles estão cogitando aí trazer grandes estrelas da Europa. Então não deve ser um problema para eles negociar o Cuéllar, que só tem mais 1 ano de contrato. Então eu acredito sim que o Cuéllar pode ser o segundo reforço do Corinthians, mas ainda não está certo, diferentemente do Matias Rojas, que o Corinthians já acertou com o jogador. Entre Corinthians e Cuéllar, tudo beleza. Agora falta essa negociação do Timão com o Al Hilal. Mas comentem aí, pessoal. Como você escalaria esse meio-campo do Corinthians com Renato Augusto, Matias Rojas, Maicon, Fausto Vera, Cuéllar? Tô curioso para saber a sua opinião. Comentem aí nos comentários. Agora, pessoal, uma informação muito importante do Corinthians, tá? É atualizado. O Corinthians pode sim e tem grandes chances e, aliás, deve perder o Murilo em julho agora na abertura da janela. O Corinthians teve 2 propostas. Uma proposta do Sevilha de 7 milhões de euros que foi recusada. Beleza, ótimo. Só que agora teve uma proposta de um clube espanhol. Eu não sei qual clube é, tá? Aliás, nenhum jornalista do cenário esportivo brasileiro sabe. Ofereceram 15 milhões de euros para o Murilo. 15 milhões de euros, pessoal, é equivalente em reais brasileiros a mais ou menos 90 milhões de reais. Em outras palavras, impossível segurar o atleta. Não tem como o Corinthians segurar o Murilo. Ele tem apenas 20 anos, vem jogando todo dia, cada dia mais, vem se destacando, fez ótimas partidas contra Flamengo, Fluminense, recentemente agora, né, contra o Atlético Mineiro. Marcou o Cano nem andou em campo, o Hulk eu nem sabia que tinha entrado. Um moleque novo demais e de grande personalidade. Porque ele tem técnica também para sair jogando. Esse cara é uma grande revelação. O Murilo ainda vai brilhar muito no cenário esportivo. E o Corinthians ele é uma máquina de revelar zagueiros e de vender também, né? Foi assim com o João Vitor, foi assim com o Robert Renan, está sendo agora com o Murilo. A gente tem o Caetano, que tem uma qualidade incrível, que logo logo vai estar jogando bem também. Mas no caso, o Murilo está sendo negociado. Tem coisas que não dá pra gente culpar a diretoria. Tem coisas que não dá pra gente julgar, porque 90 milhões de reais, se for realmente esse preço, pessoal, que é o que está saindo em todos os canais de grande conceito e na mídia de televisão brasileira, se for este valor de 90 milhões, não tem como fazer nada, porque junta a vontade do jogador de atuar na Europa, que é o sonho de todo atleta, e junta a grana. O Corinthians tem 80% do valor do Murilo, tá? 20% é do jogador. A última renovação que o Corinthians fez com o Murilo foi nessas condições. O Corinthians ficou com 80% do seu passe e o atleta com 20%.
Em outras palavras, é muito dinheiro que vai entrar no cofre do Timão. E o Murilo deve sim deixar o Corinthians aí até na metade de julho, ou até mesmo já no início, no dia 3. Tá, pessoal? Então, o Corinthians deve ir ao mercado para tentar trazer um zagueiro para substituir o atleta. Muitos estão falando do Pablo, do Flamengo, muitos estão falando do Lucas Veríssimo. A situação do Pablo é que não haverá renovação. Só. Se o Corinthians está interessado no atleta, se o Corinthians quer o jogador, eu não sei. Aqui eu não produzo fake news, tá, pessoal? Mas eu posso apurar para trazer para vocês. Diz que há um interesse do Corinthians, mas eu duvido muito. Até porque o Corinthians negocia com o Lucas Veríssimo. É um desejo do Timão trazer o jogador, porém ele quer aguardar para ver se ainda tem mercado na Europa, se ele possa receber uma proposta de qualquer time europeu ou se ele volta a ganhar condição de titular no Benfica. Até porque o jogador quer continuar lá, mas para isso ele tem que ser titular. Se for para ele continuar no banco de reservas, ele prefere vir para o Brasil e o seu clube escolhido é o Corinthians, por ser a vitrine que é. A gente vê aí o Murilo, jogadores que jogam um pouco, a Europa já busca, né? A gente vê o Tite aí que ganhou no Corinthians, disputou 2 Copas do Mundo. A gente vê o Paulinho que jogou no Corinthians e foi para o Barcelona. O Willian destacou um pouquinho e foi para o Chelsea. O Pedrinho, aquele traíra, cria do terrão, destacou um pouquinho no Corinthians e foi para o Benfica por 17 milhões de euros. Então o Corinthians é uma fábrica, o Corinthians é uma vitrine para o jogador ir para a Europa. Então, pessoal, as condições hoje, as condições do Murilo hoje são essas, tá? A notícia atualizada é o que tem de mais atual do Corinthians, tá? E a última notícia que eu gostaria de trazer para vocês aqui é referente ao Bruno Mendes. O Bruno Mendes está cozinhando o Corinthians em banho-maria, apesar de estar jogando um bom futebol. O Corinthians já fez 2 propostas novas para os seus empresários e não foi respondido. Os caras não querem nem responder o Corinthians. Por quê? Porque mês que vem ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Existe interesse do Internacional de Porto Alegre, onde ele é ídolo lá. Existe o interesse do Flamengo, que até então está sendo o clube mais cotado para contratar o jogador. E existe o interesse do Atlético Mineiro. Porém, a proposta na mesa hoje, a maior proposta na mesa hoje, é do Flamengo, que quer levar o jogador. Pessoal, se eu fosse o Corinthians, modéstia à parte, ele tem contrato até dezembro, o Corinthians pode utilizar ele até dezembro, mas eu afastaria o jogador, até porque é uma falta de respeito. Se o clube não quer, se os jogadores, os empresários não querem renovar, seja transparente. O que eles estão usando? A vitrine do Corinthians para o jogador ficar valorizando. Porque é verdade, ele está jogando bem. Se a cada jogo ele continuar jogando melhor ainda, ele vai virando um leilão. Quem paga mais? Atlético paga mais? Dole uma. Flamengo, você paga mais? Dole 2. É isso que ele está fazendo com o Corinthians. Porque ele está destacando e valorizando. E o Corinthians está deixando a banho-maria. Então há uma falta de profissionalismo dos empresários do jogador e o Corinthians não é vitrine para nenhum jogador, pelo menos se não houver um diálogo, né? O respeito é uma via de mão dupla e os profissionais do Bruno Mendes não estão tendo respeito com o Corinthians. O jogador não é obrigado a renovar, mas sim tem que dar uma resposta ao timão, dar uma satisfação. Não vamos renovar, não temos interesse. Por que eles fazem isso? Eles cozinham o Corinthians fica na dúvida se tem esperanças ou não e vai deixando o jogador jogar. Porque na hora que os empresários barrar o Corinthians, falar, a gente não negocia com vocês, o Corinthians afasta o jogador. O Luxemburgo afasta ele na hora. O Luxemburgo não gosta de trabalhar com atletas que vai ser negociado. Foi assim com o Duqueiroz, foi assim com muitos jogadores no passado. Então, pessoal, a situação atual do Bruno Mendes é essa. Hoje é muito difícil ele ficar no Corinthians. Pode ser que fique, caso o Corinthians faça uma proposta escandalosa aí, já que o time está com 60 milhões para gastar no mercado, na abertura da janela. Eles podem optar em renovar com o Bruno Mendes, mas eu acredito que hoje é muito difícil o Bruno Mendes ficar no timão. Pessoal, as notícias do Corinthians de hoje foram essas. O meu muito obrigado pela sua presença. Não esqueçam de se inscrever e deixar o seu like. E vai Corinthians!